errada da mente. É uma confusão que faz com que a gente não consiga distinguir a aparência da realidade. Tá? É uma confusão entre aquilo que não existe, falso, e o que existe realmente verdadeiro. Vocês estão escutando bem? Estão escutando você? Então pode ir. Não, perguntei. Vocês estão escutando bem? Eu estou escutando muito bem. Sim. Tudo bem aqui também. Então aqui, ó, eu estou falando assim, como começa... Tudo bem também. Como é que começa a ilusão? E o Hamed, no livro, ele diz que constantemente criamos fantasias em nossa mente, bloqueamos nossa consciência e recusamos aceitar as verdades. E a gente usa os mais diversos recursos de defesa, seja de forma consciente ou inconsciente, para evitar coisas ou fato que para nós a gente considera inadmissível. Então ele fala que geralmente a negação, que em inglês é denial, aparece como a primeira reação diante de uma perda ou de uma derrota ou de uma situação difícil. Agora, por que a gente nega a princípio? Porque a fim de amortecer nossos espíritos das sobrecargas emocionais. Então, mesmo a gente sabendo que a gente vive no mundo de provas e expiações, a gente sabe que os desafios, derrotas, são feitas para a gente crescer espiritualmente, ainda a gente foge da dor. A gente ainda nos protege e corre da dor. Então, a negação, ela pode poupar as dores por um momento, tá? Porém, pode nos tornar prisioneiras da irrealidade. Aí que mora o perigo. E aí tem esse ditado, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Então, a ilusão, ela começa doce, ela começa como um cobertorzinho no nosso coração, né? Temporário, para acalmar nossos corações. E aí nós somos levados por crenças para apostar nas ilusões, na ilusão. Que tipo de crença que vocês acham que a gente cresce, ou a gente traz da nossa infância, ou a gente ouve dos nossos pais, ou a nossa sociedade ou cultura? Que crença que vocês identificam em vocês que criam uma ilusão da realidade? Vocês têm algum exemplo? Eu vou começar, ó. Vou falar, por exemplo, a gente não ouve que a posse material traz felicidade? É uma crença, tá? E é uma ilusão. Eles também te vê que o poder e a fama garante o amor. Muita gente vive nessa ilusão. Ou que o sexo vai te trazer gratificação integral na vida. Também é uma ilusão. Eu cresci ouvindo que se o menino que eu gostava quando eu era criança, se ele me tratava mal, é que ele gostava de mim. Olha que ilusão. Vocês têm alguma ilusão que vocês cresceram, que vocês identificam hoje? Eu sou muito bonito. Tem aquela do brasileiro do Jefferson, querer se dar bem. Querer se dar bem, é. Do jeitinho brasileiro para sempre ser o atalho. O atalho. O jeitinho é uma ilusão, porque o caminho fica mais longo, né? Porque enfrentar a realidade é fácil? Não é fácil. Não podemos fugir delas, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem ilusão, a gente cria uns sonhos que são ilógicos. E quando a gente sonha com sonhos ilógicos, elas não se realizam. E o que acontece quando sonhos ilógicos não se realizam? Criando isso aí, criando grandes frustrações, decepções crônicas. A gente fica se sentindo mal, a gente fica nos punindo. E no final acaba culpando os outros, até tendo ingratidão
por uma ilusão que se formou um sonho ilógico. Aí ele fala, né? Ele fala no livro do perfeccionismo. Ele fala assim, que a mais comum das ilusões e uma das mais catastróficas relacionadas aos humanos. Por que vocês acham que o perfeccionismo é a mais catastrófica? Vai, gente, me ajuda. Vamos pegar ali. Posso falar? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu acho que, na verdade, nós somos perfectíveis, né? Mas ainda não há a possibilidade de sermos perfeitos na evolução em que nos encontramos, né? No grau de evolução em que nos encontramos. Eu vou te falar que eu sofro dessa ilusão aí. E Porque o bastante perfeccionismo, a gente também coloca no mesmo lugar o perfeccionismo, o controlador e o supercrítico. Tá? Ele entra no mesmo quadradinho. Porque aqueles que aderem ao modelo perfeito, em geral, eles se sentem infalíveis e cheios de preconceitos. Então, toleram qualquer erro. São donos da verdade ao olharem para si. Têm capacidade, mesmo jurando que tem boas intenções. Né? A gente pode ter a maior boa intenção, a gente acaba controlando as pessoas para serem do mesmo jeito que a gente, pensarem do mesmo jeito que a gente, ou acreditarem no que a gente acredita. E o Hamed diz, agora prepara para o tapa na cara, tá? O Hamed diz o seguinte, que a sua incapacidade de aceitar os outros como são é reflexo de sua incapacidade de aceitar o si próprio. Nossa. Olha o tapa na cara. A sua incapacidade de aceitar os outros como são é reflexo da sua incapacidade de aceitar o si próprio. E ele fala mais. Que a sua busca doentia, se você é perfeccionista, controlador ou supercrítica, sua busca doentia da perfeição é uma projeção das suas próprias exigências internas. Então, no final, a gente meio que nos auto-sabota. É uma autossabotagem. Então, se a gente pensar, a gente tem que pegar essa frase, que é uma projeção das nossas próprias internas, a gente observar quais são as nossas exigências internas e daí olhar para os outros e saber que a gente não pode exigir isso das pessoas. É uma coisa legal para refletir. Foi duas frases o meu coração. Tem alguém que está fazendo um barulho aí. Podia colocar o microfone no mute, please. E o qual que é a consequência do perfeccionismo, né? Então eles falam assim, somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Tá? Somos nós mesmos que nos iludimos. Não tem outras, as pessoas não podem nos iludir e as pessoas não podem iludir pela gente. Somos nós. Tá? Eu tive um caso recente na minha família que eu fiquei super chateada com os pais do meu marido em relação às crianças e fiquei magoada. E aí, no final, acabei deixando de ligar por um tempo, meio que peguei eu sempre ligava toda semana e eu decidi que eu não ia ligar porque eu estava magoada. E depois de um tempo, eu pensei e liguei para o meu marido e falei, não, liga para os seus pais, falam para eles virem para cá, que hoje eu vou fazer um jantar e vou pedir desculpa. Aí o meu marido falou, como assim? Pedir desculpa do quê? Não, vou pedir desculpa porque eu vou falar para eles que eu criei uma expectativa, eles não
suprir a expectativa, mas que eu perdoo e vai ser assim. Aí o meu marido pacientemente me ouviu, voltou para casa e eu falei, aí, você ligou, marcou o jantar? Ele falou, não vou marcar o jantar, porque o que você está pensando, primeiro que quando você fala que você cria expectativa e eles não atenderam, você já está continuando com a crítica. Né? Então, por favor. E quando você começa a falar de tudo que você está magoada, você está assumindo que eles também estão. O meu marido, de uma forma muito dolorosa, porém muito verdadeira, me mostrou o quanto. Ele me falou assim uma hora: você não é a filha deles, você é a nora deles. Eles não estão pensando nisso. Tudo está. E eu realmente vi que eu estava muito iludida, achando que eles tinham parado o mundo deles, porque eu estava magoada. E eu aprendi. Então, o que eu acho muito legal também, a gente tem em volta as pessoas que com amor e com carinho e no tempo certo, mostrem pra gente nos momentos de ilusão, porque ilusão faz parte da vida, a gente quer nos proteger de dor e geralmente a câmera fica pra gente, a gente leva pro pessoal. Então, o perfeccionista, ele procura por amizades perfeitas, porque é uma das maneiras para os outros dominar. Quantas vezes a gente invade o espaço das pessoas? Tá? Então, vamos passar. Agora aqui, tá? Eu falo de ilusão, mas eu não posso sair de falar de ilusão sem falar de sonho. Então, o sonho não tem nada a ver com ilusão. Se a gente achou que era a mesma coisa, não é. O sonho tem objetivos, tá? O sonho faz com que você projete, trace metas para alcançar. A ilusão faz você acreditar que do nada vai acontecer. Então, eu trouxe aqui Live do Brasil, meu amigo, que não sabe que eu existo, mas é o meu melhor amigo aqui, ele chama Rossandro, e eu tenho um vídeo de 4 minutos só, que ele fala de sonho e ilusão. Mais sonha, né? Não se escuta. Amora, dá licença. Ô, Jó, por favor. Desliga o som aí do telefone. É um telefone. Peraí que eu vou aumentar. Não se escutou. Pare de sonhar e comece a criar ilusões que nos tentam convencer de que vai dar certo sem esforço. A época em que a gente mais sonha é a época em que a gente mais acredita em sonhos, que é na infância. Aí a vida vem com a sua avalanche de coisas, de frustração, de medos, de angústia, de decepções, fazendo com que a gente comece a se decepcionar tanto com a vida e conosco mesmo, que a gente pare de sonhar e comece a criar ilusões que nos tentam convencer de que vai dar certo sem o esforço necessário. O sonho, ele tem objetivos. O sonho faz com que você projete como alcançar. A ilusão faz você acreditar que do nada vai acontecer. A ilusão faz você acreditar que você vai ganhar na Mega Sena da virada e vai mudar a tua vida de uma virada só, sem fazer o esforço necessário para que isso aconteça. É importante a gente entender que no sonho a gente traça metas e objetivos. Por isso é importante você sair dessa ilusão, brindando sua vida com um sonho que te traz a realização na realidade. Uma das formas de a gente identificar que é uma ilusão, que se trata de ilusão, é a gente perceber que não existe algo palpável ali. Existe apenas uma vontade de que as coisas mudem, mas essa dependência da mudança não está no meu esforço, aquilo que eu consigo projetar como algo que eu vou conseguir realizar com o meu próprio esforço. Na ilusão, a gente conta com algo muito fantástico e mágico. No sonho, a gente projeta sobre as possibilidades reais que nós temos. Quando você identifica que o que você quer alcançar tem a ver com os esforços que você pode realizar, é um sonho. Quando você acredita que depende de algo muito fantástico ou de uma outra pessoa para acontecer, é uma ilusão. Eu tive na minha vida muitos sonhos e muitas ilusões, como todo mundo. Eu acho que quando a gente abre mão de uma ilusão, dói. Porque, na verdade, a ilusão muitas vezes a gente usa para alimentar um dia difícil da vida.
A ilusão é naquele momento que está tão cáustico, está tão doloroso, que a gente precisa criar uma fantasia para poder suportar a realidade. Nesse momento, ele até que é saudável nesse ponto, porque ele faz você aguentar um dia difícil. Mas mantê-lo, ele faz com que você não construa a possibilidade de sair de forma definitiva desses dias difíceis. Eu posso dizer que sim, eu tive sonhos de fazer palestra, eu tive sonhos de conseguir levar através da fala coisas para as pessoas. E realizar esse sonho, para mim, foi algo muito fantástico. Tem sido, na verdade, eu acho que está sendo um processo construído. Mas eu tive ilusões, por exemplo, de que eu poderia... eu achava que eu ia ser um empresário rico e famoso, e minha capacidade de gestão é completamente zero. Eu achava também que eu poderia, sei lá, quando a gente é criança, a gente imagina, eu poderia ser jogador de futebol, né? Quem não sonhou em ser jogador de futebol? Mas eu era completamente trágico no futebol. Eu também quis jogar vôlei, né? E no máximo que dava para ser era levantador, com minha altura de 1,73 m. Mas poderia ser, mas nunca investi o suficiente. Eu também comecei a aprender violão, mas nunca me dediquei. Sabe o que aconteceu? A única coisa real que aconteceu foi aquilo que eu me dediquei. Como eu não me dediquei ao vôlei, não me dediquei ao futebol, não me dediquei a tocar violão, simplesmente isso não aconteceu. Mas aquilo que eu me dediquei a fazer, que foi dar palestras, e comecei faz muito tempo, acho que desde os 20 anos de idade eu comecei a fazer palestras, né? Então, quando você começa, de fato, a investir num ponto e de forma disciplinada, e entendendo que não existe um tempo para que aquilo simplesmente frutifique um dia, aí você começa a perceber que você consegue transformar aquilo, sim, sonho em realidade. Quando você fica apenas investindo esporadicamente, porque acha que tem um dom e isso não vai ter nenhum investimento seu, disciplinado, às vezes cáustico para alcançar, não acontece, né? E a gente fica nessa ilusão e desenvolve frustrações imensas. E muitas vezes, nesse momento, a gente começa a olhar quem deu certo e fica com um sentimento de mágoa. Poxa, por que com fulano e não comigo? Esse sentimento de mágoa pode reverberar com outro sentimento ainda também infantil, que é o sentimento de inveja, que você olha o que o outro alcançou, lamentando isso, e aí você está perdendo tempo nesse lamento ou a observar o comportamento ou a vitória do outro, não construir as etapas, os processos para construir a sua própria e real vitória. Último slide. A época em que a gente mais sonha, a época em que a gente... Conclusão. Tá, então eu falo, vamos sonhar com o pé na realidade. Nele nos completamos, são essenciais da vida. Mas não esqueça que sonho só se realiza com dedicação, persistência, metas, errando e acertando. E é preciso confiar no senso da justiça de Deus, escutando a voz do nosso coração, as nossas emoções. Tá vivendo nossa vida com os pés no chão, ou seja, com um senso de realidade. E agora eu agradeço ao Hamed pela sinceridade de nos mostrar a ilusão no contexto da realidade. Yútil. Obrigada, a aula foi dada e estou aliviada. Eu queria só aproveitar e fazer uma pergunta para você. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você. Que será que leva a gente frequentemente a ficar na ilusão? O que você acha? É quase algo que acomete a gente, um instinto da gente criar ilusões. O que você acha que é, lendo Hamed? Eu acho que é realmente essa proteção contra a dor. A gente ainda, eu acredito que a gente ainda não está confortável com o desconforto. E o nosso primeiro instinto é procurar uma ilusão e também a tendência do positivo. A gente é otimista. Então, às vezes, a gente vê o lado otimista iludido por ser um otimista e outro fugir da dor. Exato. É engraçado porque, mesmo quando a gente diz assim, foi muito legal o que você trouxe hoje, porque fez a gente refletir um pouco da diferença de sonho e ilusão. Porque um sonho é algo que você precisa ter um projeto, como o Rossandro disse, né? E a ilusão parece que é algo que nos castiga o tempo inteiro, porque aí a gente fica naquela coisa, mas e se der certo? E se eu conseguir algo, né? Fica o tempo inteiro nos mantendo reféns, né? Reféns, e se a gente fica numa irrealidade crônica, né? Exato. E aí as pessoas avisam a gente, amigos, que a gente está vivendo uma ilusão, e às vezes a gente está tão profundo na nossa
visão que a gente não consegue ver a verdade. Exato. Muito obrigado, viu, pela sua aula. Foi Obrigada. maravilhoso. Muito bom. Alguma pergunta para o pessoal, Laura? Alguma pergunta, gente? Querem aproveitar? Gente, a Mari arrasou hoje, né? Como sempre, que a Mari arrasa. E ela fez a gente, de fato, refletir um pouco sobre o quanto a gente é iludido na vida, né? Acho que ela traz uma contribuição interessante, viu, Você Mari? consegue ver ali as pessoas. Sim, agora. sim, consigo ver. Que ótimo. Então, nessa segunda parte da aula, a gente vai sair da ilusão um pouco, né? E a gente vai tentar entrar no nosso tema, que é o caráter da revelação espírita, né? E é interessante a gente estar falando hoje do caráter da revelação espírita com a sala lotada de desencarnado. Porque vocês encarnados ficaram tudo em casa. Olha quantos desencarnados tem. Dá uma olhada. Casa cheia, né? Eu nunca vi na minha vida tanto desencarnado junto como hoje. Isso significa que os encarnados atrapalham os desencarnados, que é a minha tese, inclusive, de que a gente acaba... Tem lugar para eles sentarem, mãe. Pois é, tá lotada, a casa tá cheia. Quem não tá vendo é porque ainda vai ter que continuar se dedicando ao curso, fazer esse ano inteiro para o ano que vem desenvolver a sua habilidade mediúnica. Tudo bem, pode ser que não desenvolva a clarividência, mas pode ser que desenvolva a audição, vai desenvolver outras potencialidades. Então, essa aula para a gente é muito importante. Eu gostaria que você que estivesse assistindo começasse a entender qual é a lógica, qual é o caráter da revelação espírita, o que isso traz para a gente. E aí, vocês terem uma ideia, tem um capítulo inteiro na Gênese dedicado sobre isso. Seria impossível em 50 minutos, 55 minutos ou 1 hora a gente falar absolutamente tudo desse tema. Mas eu tirei a parte que eu considero importante para ler para vocês, que é, de fato, uma reflexão. Eu fiquei pensando muito nisso. Olha que curioso a gente está tendo essa aula, Marcelo, justamente nesse momento planetário que a gente está vivendo. Era sensacional. E imaginem, eu e a Mari, a gente se preparou para dar uma aula, a gente ia fazer vocês levantarem do lugar interativamente, aí aparece um tal de Corona, podia ser Lorenzetti, mas não veio Corona, né? Quem é das antigas vai lembrar da ducha Corona, vai saber do que é que eu estou falando. Os mais novos não têm nem noção do que é que eu estou dizendo. E era engraçado que essa ducha Corona, você ia tomar banho, você tomava um choque. É um negócio horrendo, né? E aí aparece um tal de Corona que desafia a gente a fazer isso nessa interação, né? Sobre o caráter da revelação espírita. Então, eu estou me sentindo agora com vocês quase que o Espírito dando a mensagem e vocês aí recebendo a mensagem. Olha que interessante. Então, olha que a Gênese traz para a gente. Ele fala que o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo e de Moisés, né, que é quase que uma consequência dessa doutrina. Por quê? A ideia vaga que a gente tem da vida futura, que eu acho que esse é o grande dilema, essa é a grande questão que nos aflige, né? Como será o amanhã? Já dizia a música, né? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Se na hora hoje, se a gente se conectar com a revelação espírita e eu me sintonizar como será o amanhã, talvez eu não fique desesperado para estocar comida. Porque aí eu vou ter que fazer uma conexão com Jesus, Mari, e lembrar: observai os pássaros do céu. Ele dizia para a gente, Marcelo. O Wendy, ele dizia: observai os lírios do campo. Eles não tecem nem fiam. Para cada dia basta o seu dia. No entanto, a ilusão que a gente cria de que se a gente estocar comida, a gente não vai passar fome, leva a gente a sair desesperadamente, como toda a população mundial sai desesperada, e esse é o peso da encarnação, com que a gente vai lá e estoque desesperadamente, porque a gente diz assim: vai acabar. E aí eu fico imaginando Jesus dizendo: ô homens de pouca fé,
Por que que é... Não, mas tem gente aí já pensando, não, mas não é assim. Porque, de fato, o vírus está aí e vai fechar tudo. É verdade. Só que eu me esqueço que eu posso não ser acometido pelo vírus e eu posso ser acometido por um outro malefício e esse malefício, com toda aquela comida que eu tenho estocada, eu não posso comê-la. Então, se a gente tem calma, prudência, entende qual é a vida futura e que isso é um estágio da nossa evolução, a gente se acalma. E ao se acalmar, a gente não se desespera. E a gente começa a perceber, será que alguém no nosso grupo está precisando de alguma coisa? Será que o Nassif está precisando de alguma coisa? Será que o Marcelo Falcão está precisando de alguma coisa? E aí a gente começa a criar uma comunidade, porque o caráter da revelação espírita, ele fala o que para a gente? É a existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço e com isso precisa da possibilidade de ter um corpo. Então, a dificuldade de ter um corpo é que a gente chega aqui, a gente é cometido pela ilusão da vida. A gente fica desesperado, porque a gente diz assim, mas eu vou morrer. Vamos. Em breve. Alguns vão viver 100, outros 120, outros vão viver 50, mas a gente vai morrer. No entanto, como é que foi a minha experiência nessa passagem? Essa é a ideia. E ele fala o seguinte, uma consciência, uma realidade, define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava nos homens os mistérios do nascimento e da morte. Por quê? Ele fala aqui, está na Gênesis, vocês podem checar. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai e por que está aqui na Terra. Aí tem gente já pensando aí do outro lado. Qual o capítulo, Maher? Fez uma pergunta, alguém? Qual é o capítulo? Ah, o capítulo, esse é o item 30 do primeiro capítulo da Gênesis. Isso. Então ele define os laços que unem a alma ao corpo. O homem sabe de onde vem e para onde vai, né? E sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Ele sofre temporariamente. Então, o que acontece com a gente? Que é isso que a revelação espírita traz para a gente. A gente tem convicção de que a gente está aqui. Está ótimo. Beleza, chegamos, estamos tranquilos. A hora que a gente encarna, basta aparecer um tal de corona ou qualquer coisa, a gente já se desespera. E por que a gente se desespera? É isso que a gente tem que pensar. A gente se desespera porque a gente não fez essa conexão ainda de que a gente está vindo de um lugar e está indo para um outro lugar. É uma passagem que a gente está chegando. E qual é o objetivo dessa passagem? O objetivo dessa passagem é justamente, numa crise dessa, saber como é que a gente vai lidar. Porque é evidente que é muito fácil a gente evoluir se a vida está o tempo inteiro tudo funcionando. Mas quando não está funcionando, qual é o convite que a espiritualidade está fazendo para a gente? Esse é o momento de parar e pensar o que será que nós precisamos aprender com isso. Então, ele fala assim, Deus sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que é a próxima de Deus. Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir em virtude do seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência. E aqui tem uma coisa que é muito importante. Então, todos nós, e o caráter, a revelação espírita traz isso para a gente, todos nós fomos criados do mesmo jeito. A gente parte do mesmo lugar, simples e ignorantes. E aí o livre-arbítrio, por que o livre-arbítrio vem? Por isso que às vezes a gente fala assim, por que Deus permite que a gente passe por isso? E aí a gente atribui a culpa a Deus.
E o livre-arbítrio é algo tão interessante porque ele é a oportunidade de você crescer. Deus é tão justo, é tão misericordioso, Mari, que ele permite que a gente atente até contra ele. Percebe? Deus permite que a gente se levante até contra ele, porque é livre-arbítrio. Então, a dificuldade da gente entender de que todos nós, no planeta Terra inteiro, que este é o planeta que a gente habita, não vem me falar de Marte, porque neste momento estamos aqui na Terra, esse planeta que a gente habita é o planeta onde tem a nossa família. E aí vem a dificuldade. Eu me lembro do Gibran Khalil Gibran, um autor que quem já leu algumas coisas dele sabe o quanto ele é brilhante. E ele é de origem libanesa e uma vez foram perguntar para ele assim, Gibran, de onde você é? E ele muito rapidamente responde assim, da Terra. Né? E quem é sua família? Ele diz, a humanidade. Ou seja, ele reconhece a Terra como casa dele, porque as pessoas esperavam que ele dissesse, eu sou libanês. Né? Porque gente é assim, eu sou brasileiro, mas eu sou gaúcho. Eu sou soteropolitano. A gente fica apegado a uma identidade momentânea e isso faz com que a gente esqueça de que a gente pertence a essa grande família que é terráquea. Então, o que acontece na China abala a gente. Opa. O que acontece no Brasil abala a gente, porque agora a gente está entendendo que a gente está interconectado numa rede. Porque, na verdade, quando a gente encarna, a gente tem dificuldade, às vezes, de perceber que o que acontece na África nos abala. Às vezes a gente esquece, a gente diz, o pessoal lá da África passa muita necessidade, coitados, que Deus provenha por eles. E, na verdade, a gente tem que entender que o que a Gênese traz para a gente é a humanidade precisa alcançar esse equilíbrio. E aí, numa outra parte, ele traz um complemento que é surpreendente, que é até perigoso hoje em dia a gente falar desse tema, né? Eu fico pensando que se Jesus estivesse entre a gente agora, possivelmente a gente crucificaria ele de novo, né? Ele diz assim, olha só, não há entre nós encarnados nenhuma diferença, senão quanto ao progresso realizado, que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta. Então você que está aí me ouvindo, meu amigo, você que está pensando assim, estou longe, porque a gente é assim. Quando a gente está mal, a gente diz, mas estou longe, mas vai ter que chegar, tem uma meta. Você pode levar 1, 2, 10, 200 encarnações, no meu caso deve ser 500 encarnações, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, olha só o que ele fala. A mesma meta, mais ou menos rapidamente. Cada um tem o seu ritmo. Pelo trabalho e pela boa vontade. Aí ele fala o seguinte, sabe que não há criaturas deserdadas. Ninguém foi esquecido por Deus. Não há criaturas deserdadas. Então, se nós estamos encarnados e temos os nossos amigos lá da África, do Zimbábue, se nós estamos encarnados e temos os nossos amigos em São Paulo do Jardim Ângela, do Cocaia, né? Porque tem hora que a gente precisa lembrar que a gente habitou num país como o Brasil, que 35% da população de São Paulo não tem saneamento básico. A gente está preocupado com o supermercado, mas tem 35% da pessoa que tem saneamento básico. E a gente está preocupado com papel higiênico. Meu filho, o papel higiênico faz a menor diferença onde não tem saneamento básico. Tá? É importante a gente pensar um pouco nisso, né? E ele fala o seguinte, ou seja, todos têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta. Estou sendo repetitivo aqui para ficar na nossa cabeça. Ou menos rapidamente pelo trabalho e boa vontade. De novo, ninguém está deserdado, nem mais favorecido uma das outras. É uma bobagem quando a gente diz assim, Deus quando olhou para mim falou, esse é o cara. Não.
Não é verdade. Isso é o meu egoísmo que fala isso. E aí ele fala assim, olha só. Que Deus a nenhum criou privilégios e dispensada do trabalho imposto a outras para progredirem. Que não há seres perpetuamente voltados ao mal e ao sofrimento. Sabe essa ideia que às vezes a gente tem de que esse espírito é um espírito que foi criado para sofrer? Não. Não é verdade. E ele fala o seguinte, mas ele continua dizendo assim, olha só, que não há seres perpetuamente voltados ao mal, que os que designam pelo nome de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que praticam o mal no espaço. Como os espíritos puros não são seres à parte da criação, mas espíritos que chegarão à meta depois de terem percorrido a estrada do progresso, que por essa forma não há criações múltiplas. Ok? Maher, tu nos descreveu ontem. Ontem eu era assim. Ontem eu era muito mal. Hoje eu estou acordando para outra realidade. Que legal. Que legal. O que o Marcelo está trazendo é algo que é importante a gente reconhecer a nossa sombra, né, Marcelo? E a nossa sombra, ela pode ainda estar vindo de tempos passados. Eu gostaria de estar num espaço em que eu não julgasse mais, mas eu ainda julgo. E é tão difícil quando a gente está vivendo, por exemplo, o medo e ver os nossos irmãos com medo, indo desesperados, comprando comida e não julgar. Não é? E foi tão engraçado, porque hoje eu fui comprar uma verdura no mercado e eu vi uma pessoa pegando várias e eu falei, eu vou tentar. E aí eu tentei conversar com a pessoa. E deu certo. A pessoa falou, é verdade, eu não preciso levar 10, vai estragar. Quer dizer, eu fiquei pensando que, será que cada um de nós não pode ajudar o outro a refletir um pouco e a pensar um pouquinho? O Marcelo falou, a gente já foi mal. É verdade, a gente dá flechada uns nos outros. A gente ainda manda flechada de pensamento. A gente, de vez em quando, manda aquela flechada assim no coração da pessoa. Mas a gente está buscando essa melhora. Né? Fala, Marcelo. Em relação à integração que fala anteriormente, assim, a Austrália passou por seca há um pouco tempo atrás, teve os incêndios há não tanto tempo atrás, depois disso vieram as chuvas, né? As pessoas se preocuparam, se juntaram, se uniram, né? E proporcionaram, né, o melhor delas naquele momento para tentar ajudar as comunidades. Mas, com relação à integração, o efeito borboleta que o budismo também fala, né, que o borboleta bateu as asas do outro lado e vem refletir aqui. Né? Agora, realmente está tudo integrado, né? Todo mundo está sofrendo as consequências de uma coisa que foi global e mundial. O que parece que está aflorando, em vez de aflorar aquele mesmo sentimento que há 2 meses atrás, ou 3 meses atrás, juntou a comunidade, agora é o contrário. Todo mundo, cada um por si. Essa é a sensação que eu tenho visto, e até indo no supermercado ou andando nas ruas, né? O que eu vejo é isso, é que em vez de aflorar novamente aquele mesmo sentimento de união, de amor, de compreensão, de compaixão, não, agora uma coisa se tornou bom, agora eu tenho que sobreviver, eu tenho que, né, cada um por ele mesmo. Muito bom. Essa foi a sua reflexão. Poxa, por que não aflora o mesmo sentimento que aflorou 2 meses atrás? Quando a gente teve os incêndios e todo mundo ficou tão, né, junto e próximo e com compaixão e com amor e com união, mas agora parece que não. Marcelo trouxe um ponto muito interessante. Por isso que a gente deseja sempre que as aulas sejam mais integrativas. Em breve estaremos aqui encarnados e desencarnados juntos. Em breve, se assim Deus permitir, Ele permitirá. E desencarnados. E com desencarnados. O Andy falou com, porque senão corre o risco da gente morrer e vir todos desencarnados aqui. Mas serão bem-vindos desencarnados, viu? Se alguém aí ficar com medo, pode
pode vir desencarnado também, tá? De qualquer forma. Só na aula do mar, nada de na nossa casa, né? Nada de ir na casa, a mãe está dizendo aqui. Então, o que o Marcelo trouxe é um ponto muito interessante, porque essa é uma diferença de quanto eu sou. E eu acho que a minha experiência de vida me trouxe essa visão. Eu sou muito grato a Deus por ter permitido a mim ter vivido uma guerra, porque isso me deu uma visão diferente, porque você começa a perceber o que é eu, o indivíduo, e o que é o coletivo. Quando a gente está ajudando as pessoas que estão no incêndio, são as pessoas que estão no incêndio. Quando a gente ajuda as pessoas que estão na África, são as pessoas que estão na África. A dificuldade que a gente tem, e os testes vão vindo, é entender que as pessoas fazem parte de toda a coletividade. Então, o que acontece agora? Por que surge esse primeiro momento? Porque, Marcelo, bate na gente o sentimento de autopreservação. É quase que nesse momento a gente parou de funcionar neocórtex e a gente nem subcórtex está funcionando, a gente está no cérebro reptiliano. Agora a gente está assim, tipo 2 gatos, a gente está assim, e não vem pegar minha comida porque eu já mordo você, não pega minha comida. Então é muito interessante que quando a gente é parte do processo, o que acontece com a gente? A gente esquece do coletivo. Então, como a gente é parte do processo, eu preciso ter a qualquer custo a minha comida, custe o que custar. Entende? Quer dizer, e aí se eu precisar matar a Mari, se eu precisar atacar ela para pegar o que é dela, vocês podem dizer, não, mas a gente não chega nesse ponto. Chega. O problema é que chega. A não ser que a gente faça essa conexão importante de dizer quanto de fato eu preciso comer. Quanto de fato eu preciso do bendito papel higiênico. Agora a gente vai ter que rezar assim. O papel higiênico de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Vai ter que rezar assim agora. Vai ter que mudar, né? Por quê? Porque vira uma obsessão, Marcelo. Eu não consigo pensar coletivamente. Porque o cérebro reptiliano, ele volta e aí eu preciso matar para viver. Porque quando eu vou no mercado e eu compro mais do que eu preciso, eu estou matando para viver, porque alguém não vai poder comprar. Alguém pode não comprar porque não teve tempo de ir. Alguém pode não comprar porque não tem dinheiro suficiente para estocar, porque tem gente que precisa trabalhar para ganhar. E quanto mais desespero eu causo, piora o problema. Então, o convite da espiritualidade é para dizer, vamos ver como é que a gente lida com um problema coletivo. Porque esse não é um problema que atinge a China. Esse não é um problema que atinge o Zimbábue. Não. Esse é um problema que atinge a gente coletivamente. A impressão que dá é que aflora reencarnações de 300 anos atrás. Exato. E que você faz o mundo da pedra tem que... Exato. E olha, longe daqui a gente está fazendo qualquer julgamento. Entende? E eu quero dizer por quê. Apesar do julgamento vir naturalmente, a gente tem que parar e falar assim, o que está acontecendo? O que está levando alguém para comprar? Em excesso, o desespero. É o medo que dá medo do medo que dá, já dizia o Lenin. É medo que dá medo do medo que dá. O medo é medonho, porque o medo é a medida da indecisão. Então o medo leva a gente a dizer, e se faltar? Mas a gente tem que fazer um esforço, cada um de nós tem que fazer o esforço de chegar no supermercado e ver que chegou aquele produto que falta e dizer assim, Senhor, não me deixa cair na tentação. Gente, a hora que você vê que chegou, você não precisa. Mas o teu cérebro reptiliano te leva a dizer, eu vou pegar. E o pedido é dizer assim, para um pouco e diz, será que eu preciso? Será que o Marcelo não precisa mais? Será que a Milene não precisa mais? Será que a Dani não precisa mais? Será que a Cláudia não precisa mais? E a gente recua um pouco e fala, calma. Né? Então, esse é o exercício que a gente vai ter agora para entender isso que a Gênesis está dizendo. E aí, somos mesmo um só? Ou não, a gente quer dominar? E olha, Marcelo, complementando o que você está dizendo, olha que interessante. Ele ainda fala aqui
O problema é que a pessoa vai precisar trocar o óculos, né, gente? Porque nem o óculos está resolvendo mais. Então, vamos lá. Ele diz assim... onde está aqui? Peraí. Por essa forma, não há criações múltiplas nem diferentes... é aqui, achei, desculpa. Espíritos puros não são seres à parte da criação, mas espíritos que chegaram à meta, depois de terem percorrido a estrada do progresso. Que por essa forma, né, por essa forma, não há criações múltiplas nem diferentes categorias entre seres inteligentes e não há nada que nos diferencie um dos outros. Ou seja, se a gente pensar, a revelação espírita mostra para a gente de que somos absolutamente todos iguais. Então, negros, brancos, amarelos, vermelhos, cabeludos, com poucos cabelos, todos somos iguais, altos, baixos. Isso é uma categoria que a gente foi criando porque a gente tem uma necessidade ainda egoísta de estar no topo da cadeia alimentar. Porque se eu estiver no topo da cadeia alimentar, eu estou mais tempo sobrevivendo. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguém sabe me dizer por que é que o rei da selva é o leão? Alguém saberia me dizer? Vocês sabem, gente, por que o leão é o rei da selva? Alguém sabe me dizer? Não, mas a gente... Ele é o mais bonito, trazendo pela nossa sociedade de hoje em dia, porque ele é o mais bonito, né? É o mais bonito, né, Bárbara? É o que mais se cuida, é o que melhor se cuida, né? Eu acho que é porque ele ruge, o rugido do leão se escuta a quilômetros de distância. Entendi. É o mais forte. É o mais forte. Olha, é engraçado que a Austrália destrói essa tese. Que aqui tem uma aranhazinha desse tamanhinho, rapaz, se ela pica alguém, ela dizima você em 10 segundos. Dizima em 10 segundos. E o leão dificilmente vai te matar em 10 segundos. Agora, olha que interessante como nós humanos aceitamos qualquer ideia sem refletir. Alguém sabe me dizer se tem algum registro ou alguém filmou a Convenção dos Animais elegendo o leão como presidente da selva? Rei. Rei. Como rei. É que rei e presidente eu ia estar a mesma coisa. Obrigado pela correção. Quer dizer, alguém elegeu ele como rei da selva? Não. No entanto, alguém resolveu, Bárbara, porque achou o rei, o leão bonito, alguém achou, resolveu e falou assim, fechado então, ele vai ser o rei. E a gente, no efeito manada, acreditou nisso. Então, uma das coisas que a revelação espírita nos ajuda a combater é o efeito manada. O espiritismo, e é por isso que eu gosto tanto, e ele tem esse tríplice de caráter, que é aquilo que o Silvio trouxe para a gente, e ele disse, nem vou falar muito porque o Maher vai falar, que é o caráter filosófico, o caráter científico e religioso. Por quê? Porque o efeito manada faz com que a gente acredite em qualquer coisa sem refletir. Principalmente neste momento, não que isso não aconteça, isso é histórico na história da humanidade. Na humanidade mais recente, a gente lembra de Hitler, e a gente vê como a humanidade seguiu Hitler sem refletir, sem pensar, mas isso já aconteceu com Gengis Khan, isso já aconteceu com Alexandre o Grande, isso já aconteceu com Calígula, e há uma série deles a gente vai seguindo. E neste momento do que a gente denomina de período de pós-verdade, eu fico imaginando como seria hoje em dia Tomé reencarnando. Porque Tomé era, eu só acredito vendo. Agora, tu vê o que está escrito lá e você dizia agora. Você vê o vídeo e ele é fake. Quer dizer, no período de pós-verdade, a diferença do que acontecia antes é que demorava um pouco mais para a notícia se espalhar e agora ela é no momento. Então, a gente vai no mercado, a gente tira uma foto.
e você tira uma foto de uma prateleira lá que está vazia porque as pessoas se desesperaram com papel higiênico. Na sua concepção, isso não tem nenhuma repercussão. Mas a pessoa que está do outro lado e não está no mercado, olha para aquilo, ela diz, lascou, acabou tudo, vou correr para pegar o último. Você chega no mercado, e hoje eu tenho feito esse exercício, realmente, papel higiênico não tem, mas tem um monte de outras coisas. Percebe? Tem até caixa de papelão que dá para adaptar, inclusive numa hora de necessidade. Né? Maher, deixa eu te contar o ridículo da situação. As pessoas acabaram com macarrão, né, por exemplo, e ninguém comprou molho. Vão comer massa com massa. E outra coisa engraçada, se tu for no posto de gasolina, eles têm um monte de papel higiênico. É que todo mundo vai no supermercado, cadê o papel higiênico? Não tem. Mas você sabe, Marcelo, legal você ter falado isso, porque é importante a gente entender esse efeito manada. O efeito manada, ele é muito forte, porque o nosso cérebro, eu acho que isso é uma informação importante, o nosso cérebro tem muita dificuldade de separar realidade de fantasia. Na verdade, ele não faz isso. Então, tem um provérbio árabe que vem da tradição sufi, que diz o seguinte: conta uma mentira 1000 vezes e ela se torna uma realidade. E hoje a neurociência explica isso. Então, o teu cérebro, ele tende a pegar a informação e tomar aquilo como verdade absoluta. Por isso que o Espiritismo e Kardec fala, checa de novo, checa mais uma vez, reflita de novo. Por isso que o espírita é chato. Ele deveria ser o chato. Ele dizer, mas será? Porque quando alguém chega, por exemplo, o Marcelo é um querido, você é outro Marcelo é um querido, tem um monte de gente que é querido. Ele chega e fala, mas você não acredita. Eu acredito, porque é o Marcelo. Mas o Marcelo pode estar equivocado. E não é porque ele é maldoso, é porque ele também comprou uma ideia. O ideal é a gente falar, mas será? É verdade mesmo? Não, mas falaram que o Marcelo Falcão agora virou louco. Mas não sei, vamos checar, vamos ver o que está acontecendo. Percebe? A gente tem dificuldade de fazer isso e isso nos assola. Então, uma das vantagens que a gente tem, eu fui olhar o relógio só para saber, uma das vantagens que a gente tem do Espiritismo é que ele junta ciência, ele junta religião e ele junta filosofia. E aí, o Silvio tem razão. Eu quero fazer uma conexão com a aula dele. Por que a gente não pode considerar o Espiritismo uma ciência? Por uma razão óbvia. Porque para a descrição da ciência, você tem que seguir um protocolo científico. Você tem que fazer um checkbox para poder ser verdade. Então, você precisa pegar 10.000 pessoas, submetê-las a um exercício, você precisa fazer pesquisa científica para dizer se aquela afirmação tem evidência ou ela não tem evidência. Isso é bom? Isso é bom. E eu vou dizer por quê. Porque se Descartes trouxe uma grande contribuição para a gente, essa foi essa. Porque vocês imaginam, se hoje, em 2020, há quem ainda acredite que a Terra é plana, vocês imaginam como era na época de Descartes. Entende? Inclusive, nós que estamos na Austrália tem que tomar cuidado, porque a gente deve estar no fim da Terra, vai cair no buraco. Agora eu ando já olhando para onde que é para ver se não acabou mesmo a Terra. Né? Mas é verdade, gente. Isso, por quê? Porque o conhecimento, se ele não tem uma rigidez científica, você passa a acreditar. Então, por exemplo, é uma coisa para a gente refletir. O presidente dos Estados Unidos, por exemplo, ele, nos últimos anos, ele cortou a verba da ciência porque ele dizia que a ciência não é algo importante. No entanto, agora que tem a crise, ele pede para os cientistas que produzam rapidamente a vacina. Não é milagre. Então, o que o Espiritismo busca? O caráter do Kardec é um caráter de um cientista. Ele era um cientista e ele buscou um método que é fazer a pergunta em vários lugares para checar se aquilo era verídico ou não. Ou seja, ele pegou um ramo da ciência que é buscar evidências em vários locais simultaneamente. Mas se a gente quisesse dar continuidade a isso, a gente precisaria continuar essa pesquisa.
Percebe? A pesquisa ela se dá o seguinte, é mais ou menos a história do placebo. Como é que você sabe se o placebo funciona ou não funciona? Você pega lá um grupo, você submete um grupo ao placebo e o outro grupo ao remédio. E todos eles têm a mesma doença. Aí você vê que os que tomam o placebo se curam. Isso significa o quê? Que esse remédio não fez nenhuma diferença. Não fez nenhuma diferença. Então, o caráter da ciência do Kardec é um caráter que pode nos ajudar no quê? Quando a gente cai naquelas ideias, por exemplo, a gente tem no Espiritismo, a gente é cheio de dogma, que é uma discussão boa, que eu não tive tempo ainda de falar com o Marcelo, ele escreveu um e-mail gigante. Epa! Você será citado ainda, viu? Fica aí quietinho, tá? Mas o Marcelo faz uma reflexão boa de se há dogma ou não há dogma. Por quê? O que é o dogma? O dogma é um assunto que daria para a gente ficar horas falando sobre ele. Mas toda vez quando você crê em algo, porque você crê. Então, por exemplo, no Espiritismo a gente é cheio disso. A gente é cheio de ideias. A gente diz assim, rapaz, hoje eu não estou bem. Mas o que aconteceu? Eu não tomei a minha água fluidificada. Quer dizer, evidente que a água fluidificada ela vai te ajudar. Mas o perigo é quando você começa a acreditar que você só ficará bem se tomar água. Esse é que é o grande... O dogma ele se instaura nesse lugar. Quer dizer, é mais ou menos alguém fala alguma coisa e eu vou lá na madeira e bato 3 vezes. É quase que vira uma ideia que só vou me proteger se eu fizer isso. Então, qual é a contribuição da ciência para o Espiritismo? A contribuição da ciência é de dizer assim, é verdade que isso tem evidência, isso faz sentido? Então, a pessoa que toma água fluidificada, ela tem um melhor rendimento que a pessoa que não toma água fluidificada? A gente teria que pesquisar. Nós teríamos que submeter um grupo controle para saber se isso tem evidência ou não. O que não impede, só um minutinho, Marcelo, o que não impede você de beber a água e se conectar com aquilo que Jesus falou e dizer assim, não fui eu que te curei, foi a sua fé. Aí vai ter que entrar uma outra característica que é do aspecto religioso. Então você tem aqui a ciência e o seu aspecto de fé. Fala, Marcelo. A água fluidificada foi testada por um agnóstico e ela funciona. E tu pode fazer o teste em casa e funciona todas as vezes. Ah, e nós vamos... Depois eu vou te pegar na saída aí, bobão. Legal. De qualquer forma, isso que o Marcelo está falando, eu também, tanto é que toda terça-feira eu vou lá no centro, coloco minha água e tudo mais, porque é evidente que eu consigo acreditar nisso. Mas eu não posso dizer que isso tem evidência científica. Isso eu não posso dizer. Mas, natural, como é que é? Posso tomar gelado? Olha só, posso falar uma coisa? Eu sou daquelas que acredita no que minha avó fala. Se a minha avó falou quando eu era pequena, eu acredito. Então, bato na madeira, faço um milhão de coisas. Não, tô brincando, bater na madeira não. Mas eu sigo muito o que as pessoas mais velhas falam, né? Essa ciência antiga, né? Que vamos dizer assim, se pode dizer. É ciência empírica. Exatamente, né? O remedinho de casa, as ervas, a rezadeira, essas coisas todas. Então, assim, eu sou uma pessoa cheia de dogmas, né? Assim, apesar de eu ser espírita e saber da clareza que a gente tem que raciocinar e tal, mas eu tive uma avó com muita fé, muita fé. E ela me ensinou, me passou muito isso. Então, e ela era rezadeira também. E é engraçado, assim, que hoje em dia eu me vejo fazendo coisas que ela fazia, né? E eu falo, não, se ela me falava que dava certo, eu vou continuar fazendo. Então, acho que tem muita gente que vai por esse caminho também, né? Por mais que seja espírita há anos, né? Tem coisa que já faz parte de uma determinada cultura que é difícil realmente a gente... né, deixar de fazer, que eu acho que a gente fica até meio saudoso se a gente não fizer. Né? Eu acho que é um pouco por aí também. E, Bárbara, e na verdade não há nada a ser castigado por isso. A questão é que a gente precisa
entender que não tem nada de errado se eu fizer isso, desde que eu não crie uma dependência disso. Por exemplo, quando eu começo a acreditar que eu só serei salvo se eu der 3 batidas, eu acho que é aí que você instaura diferença um do problema. dogma e a superstição, né? Legal, boa pergunta. Eu acho que a superstição, ela vem de uma tradição, né? Então. Ela vem de uma tradição que beber leite com manga faz um mal danado, por exemplo. Essa é uma superstição, entende? E o dogma, ele ganha uma característica que normalmente tem uma conexão com a religião. Pra vocês terem uma ideia, em São Paulo tem a casa transitória. Vou contar uma coisa para vocês, o que é dogma. Só o que o Marcelo escreveu ali. O que ele escreveu? Benzedeira, uma passista, sem treino espírita. Esse Marcelo é brincadeira. Então, olha só. Só para vocês terem uma ideia o que é dogma, para um pouco ajudar a diferenciar isso. Que esse é o nosso objetivo aqui no curso. Lá na Casa Transitória em São Paulo, faz parte, é um espaço que tem da Federação Espírita de São Paulo. Eles resolveram, eu não me lembro a data, eu posso levantar isso para vocês, eles resolveram colocar aquele busto do Kardec, né, que é para fazer uma homenagem ao aniversário de Kardec. Demorou 3 meses, Bárbara, tiveram que tirar. Sabe por quê? Sabe o que começou a acontecer? As pessoas chegavam, se ajoelhavam na frente da imagem de Kardec, faziam o sinal da cruz, acendiam velas para poder fazer oração. Quer dizer, é evidente que isso tem a ver com a fé das pessoas, evidente, não há dúvida que isso é uma fé. Mas vira um dogma, quer dizer, se eu tenho uma imagem, logo eu tenho que agir desta forma. Não é um costume, é uma superstição. Ele vira dogma porque eu começo a acreditar que é só aquilo. Só funciona se ficar dependente. Exatamente. Eu acho que tem que ser determinadas coisas que a pessoa já usa como um artifício de até concentração, vamos dizer, né? Eu vejo muito isso quando eu medito, porque eu tenho também os meus dogmas para meditar, né? E que assim, alguns mudras que se chamam e tal, e aí às vezes eu falo, não, tem que fazer os meus mudras para eu poder chegar num certo nível da meditação. Porque, na verdade, não seria tão necessário assim. Mas aquilo é muito mais para mim, por mim, do que para a técnica em si, ou para filosofia, ou para aquilo que eu esteja fazendo em si, né? Por exemplo, até quando a gente fala sobre qualquer pensamento negativo, ou pessoas que vão a algum lugar fazer o mal através de trabalhos espirituais, espiritualistas e tal, na verdade, toda aquela parte material, ela é muito mais para a pessoa na concentração, porque a maior magia negra é o pensamento ruim, é o pensamento negativo, né? O pensamento, ele tem forma, ele tem matéria. Então, eu acho que tudo que a gente faz também nessa questão material, para de repente chegar a alguma concentração ou até um objetivo, é muito mais para a gente do que pro target, né, em si, do que pro o objetivo em si. Bárbara, tu não tem dogma, tu tem hábitos. Tu é uma pessoa de hábitos. Tu faz a tua meditação de uma determinada maneira. Do mesmo jeito, o espiritismo, pela definição da palavra, não tem dogmas. Agora, o espírita sou eu, é tu, somos nós, e cada um é diferente. Sim. E cada um é diferente. Tem espírita que acredita porque acredita, sem saber. E tem espírita que não acredita porque sabe. Entendeu? E aí, uma coisa é o espírito. Não, mas é exatamente isso que eu estou falando. Eu estou falando exatamente o que você está falando. Então, mas esse que então, é o ponto. eu estou falando exatamente isso, que a gente, às vezes, o espiritismo, ele não requer nada disso, né? Agora, a questão é que o que nós fazemos é por nós, é a nossa necessidade pessoal, mas não do espiritismo em si. É essa a diferença que eu estou querendo dizer. Bárbara e Marcelo, na verdade, assim, se a gente fizer uma conexão com o que o Silvio trouxe a semana passada, que é um pouco, inclusive, foi uma discordância, e não tem problema. O espiritismo tem espaço amplo e aberto para discordância, no sentido de que
Tem gente que entende que o dogma é parte do processo e não necessariamente ele precisa ter uma evidência, e ele é dogmático, né? Então, quando você acredita na Santíssima Trindade, é um dogma. Quando você acredita... Mas aí você não é espírita. Quando você acredita... Não, eu estou dando um exemplo. Quando você acredita de que você vai reencarnar, isso é um dogma. Porque, na verdade, você não tem evidência que comprove. Mas os americanos fizeram mais de dezenas de milhares de testes e comprovaram que tem reencarnação com crianças. Tem vários livros sobre isso. Mas academicamente não é comprovado. Dentro daquele... Dentro do método cartesiano, que quando a gente fala ciência, eu posso inclusive não ter apreço pela ciência cartesiana, eu posso até não gostar. Isso também é possível. Mas dentro da ciência acadêmica, a gente não tem como dizer existe comprovação científica de que a reencarnação existe. A gente não pode fazer isso. Quando você não pode fazer isso, isso se torna um dogma. Porque você não tem como trazer evidência. O que o Marcelo está dizendo, na verdade, tem uma série de pesquisas, mas que elas não estão no rigor do método científico. A gente pode questionar. Inclusive, tem várias literaturas que questionam o método científico. Várias questionam. Tem gente que até se irrita com a ciência. Tem gente que diz assim, mas que chato, porque tem hora que o ovo faz mal. Tem hora que o ovo não faz mal. Mas essa é a beleza da ciência, por incrível que pareça. Porque a verdade, ela não é eterna, ela não é dogmática. A verdade, ela é momentânea e retrata um conhecimento daquele momento. E daquele estudo. E daquele estudo. E daquele momento e daquele estudo. Aí vem outro e fala o seguinte, não é bem assim, porque eu pesquisei e na minha pesquisa esse foi o resultado. Querem ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Se a gente acreditasse, por exemplo, o espírito, quer ver, espírita deveria, em tese, por ele ser espírita, não ter medo de espírito. Mas eu nunca vi gente que tem tanto medo de espírito como espírita. A hora que ele fala, meu Deus, olha... pois é, sabe? Porque assim, eu acredito em espírito, mas quando o espírito se aproxima e fala, ai meu Deus, olha, sai de mim, a gente já faz até aquele assim que é para não grudar na gente. Isso também virou um dogma, porque a gente começou a acreditar de que o espírito é uma ameaça. E, na verdade, o espírito... E o pior, a gente criou uma ideia de que toda comunicação espírita é uma obsessão. Né? Então, eu tenho mais 5 minutos. Estou me sinalizando aqui que são mais 5 minutos. Você tem que abrir para pergunta. Isso. Então, só para a gente ir finalizando nesses 5 minutos, essa discussão ela deve continuar, né? O nosso objetivo do curso, inclusive, é trazer vários expositores, porque isso é legal. Por exemplo, vocês vão ter aula com o Marcelo, com os Marcelos, vocês vão ter. E vocês vão poder ver uma outra visão e que vai exigir de vocês o quê? Mais estudo para poder dizer, gente, eu li e vi por isso e por isso. Eu li por esse aspecto. O dogma não é exatamente isso. Isso é importante. Sabe por quê? Quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, sabe do que ele estava dizendo? Olha o tempo verbal do conhecereis a verdade, enquanto processo contínuo. Não é uma verdade absoluta e morreu. Não. Vamos à medida que você lê, porque quando eu leio por um prisma. Isso é que é grave. Por que a gente adora eleger ídolos? Por que a gente gosta de ídolos? Porque o ídolo, inclusive, eu vou seguindo ele cegamente, porque ele me representa e não me faz pensar. Então, quando os amigos de Jesus estavam lá com ele, e o barco deu uma balançada e eles se desesperaram, ele vira para eles e fala, homens de pouca fé, vocês não sabeis que o reino de Deus está dentro de vós? Vós sois deuses e não sabeis. Quer dizer, todos nós aqui temos capacidades iguais. A gente tem a capacidade de olhar, de ler, de questionar e ver tudo mais, para poder fazer esse aprimoramento. Vamos abrir para perguntas? Quem tem alguma pergunta, questionamento, pode falar. Principalmente aqueles que não perguntaram ainda. Vamos lá, força.
Pode ser um por vez, porque senão fica uma confusão no Zoom, viu, gente? Né, eu sei que eu perguntei, mas eu tenho um questionamento. Claro. Tá? A gente está falando de espiritismo, de dogmas, agora da água fluidificada, da mesa mediúnica, né? De toda aquela preparação que a gente faz, e etc. Agora, se a gente pensar em espiritismo aos olhos dos espíritos que nos assistem, gente, eles não precisam de água fluidificada, entendeu? E continua sendo espiritismo, continua sendo a codificação, né, de Kardec, editada pelos espíritos. Então não deixa isso tudo que a gente vive de espiritismo aqui no plano terreno do planeta Terra, ele deixa de existir quando se fala de espíritos que não precisam mais disso. Então, se a gente for comparar com o catolicismo, né, não existe um fim ao se atuar na religião católica dos dogmas. Mas o que se diz, que se atribui a dogma, né, entre aspas, para o espiritismo, não há efeito em espíritos mais evoluídos. Então, eu acredito que deixa de ser um dogma. Não sei se fui ser entendida. Eu acho... Alguém entendeu? Não, acho que dá para entender o que você está dizendo. A questão, eu acho que é importante a sua pergunta também para não ficar a ideia de que é um pecado ter isso. E não é. A questão é só para a gente refletir um pouco e ver o quanto vezes a gente fica dependente disso. Quer dizer, eu acho que, para mim, o grande problema, e o problema é enquanto equação a ser resolvida, e não enquanto a ser um problema do jeito que a gente conhece, é quando eu fico demasiadamente dependente daquela ideia. Quer dizer, se eu não der 3 passinhos com a perna esquerda, eu não vou fazer um bom trabalho. Então, por exemplo, na hora que eu estou lá dando um passe, mas se eu não colocar a mão assim, se eu colocar a mão assim, e aí eu deixo de viver a minha encarnação porque eu fico tão dependente do dogma, tão dependente do hábito, tão dependente do costume, que eu fico preso nisso. E o terceiro aspecto do espiritismo, ele ajuda muito nisso. Qual é a vantagem de você estudar os filósofos? Por que a gente cita vários filósofos? Por que a gente por que Kardec cita Sócrates, Aristóteles, e a gente agora, por exemplo, eu frequentemente cito Foucault, o próprio Hamed cita várias vezes Renoir e tudo mais, porque a filosofia, ela é o início de tudo. A filosofia é que nos ajuda a refletir, a pensar. A filosofia trouxe a matemática, trouxe uma série de conhecimentos. Então, quando você se permite a fazer o que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo, a gente está refletindo, a gente está crescendo junto com a Mari, junto com todos vocês. Então, essa é a vantagem. Às vezes a gente fala, mas será que é certo? Eu acho que é reducionista pensar certo e errado, mas é a gente pensar qual é o processo que faz a gente se libertar de aprisionamento. Quer dizer, quando eu paro de sofrer porque eu preciso bater na madeira, porque se eu não bater na madeira eu vou ter azar. Eu acho que essa é a ideia. Mais alguma pergunta? Eu tenho um questionamento. Na verdade... Estão me ouvindo, gente? Desculpa. Sim. Tá. O dogma entra como numa... Eu posso dizer que é a mesma coisa que ilusão? Ou não? Não. Aí, ó. A palavra dogma, ela tem um significado que nós estamos usando ele errado aqui. O espiritismo não tem dogma. O espírita tem ignorância. E aí, a partir daí, a gente faz isso. Tá? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque o mesmo Divaldo fala, tem que ler o livro com o dicionário do lado. Então, qual seria o dogma que está te referindo? Qual seria esse dogma que o espiritismo não tem? Aí vamos chamar, qual é o hábito que está causando o problema? Porque, no caso, quando o Maré estava explicando, eu meio que assimilei com a ilusão de, eu tenho a ilusão disso que funciona, eu tenho a ilusão disso que tal. Entende?
Milene, a sua pergunta, a sua colocação é muito interessante, porque ela me fez também refletir agora junto com você em cima disso, né? Às vezes, a gente fica também preso a uma explicação didática da questão, né? Quer dizer, poderia agora, a gente pode fazer isso, inclusive, depois, com calma, e pegar a palavra, a etimologia da palavra dogma e discutir isso sobre um ponto de vista. Que, na verdade, eu não acho que o Marcelo está falando diferente do que a gente está dizendo. Por exemplo, um dogma é você, por exemplo, você falar assim, eu acredito em algo que é fixo. Então, ele pode fazer uma conexão com a ilusão? Até pode, mas tudo depende de qual é a leitura que você vai fazer de dogma. Mas ele pode. É mais ou menos uma crença, então, é isso que eu entendo. De alguma forma, ele pode estar conectado com uma crença de que só é possível qualquer coisa acontecer se for de um determinado modo, de um determinado comportamento ou de um determinado jeito. Isso pode ser, sim, uma característica. É muito interessante. Fala, Marcelo. A reencarnação é um dogma. A reencarnação é boa. É que eu não consigo ver, gente. A pessoa não está... Obrigado pelos auxiliares aqui. Alguém está perguntando assim, o Sérgio, né? O Sérgio está perguntando. A reencarnação é um dogma? Vamos lá. Agora o Marcelo vai dar pulo lá. Você tem 2 minutos para explicar. Eu tenho 2 minutos para explicar, então vamos lá. Você tem um, na verdade. Então eu vou 1 minuto para explicar. Então, assim, Sérgio, se eu não consigo trazer uma evidência dentro do método científico que a gente tem hoje, é um dogma. Pronto. Ponto bem para ser, em 1 minuto, uma explicação bem rudimentar, mas é o que é possível, Sérgio. Espero ter atendido. Depois, se você quiser, a gente continua falando mais. Continua a discussão no grupo do WhatsApp. A gente continua a discussão com amorosidade. Fala, Silvio. 30 segundos, Silvio. Bom dia. Te ouvindo. Tudo bem? Tudo bem. Estou aqui acompanhando, estou me preparando para sair, estou acompanhando. E essa discussão surgiu por causa daquilo que eu falei na aula passada, né? Eu só queria, eu estou com retorno ruim aqui, mas eu só queria pontuar que quando eu usei a palavra dogma, eu usei num sentido metafórico. E eu fiz questão de, ao fazer a diferenciação do dogma tradicional para o dogma que a gente pratica no Espiritismo, eu usei complementos na palavra. Então, eu falei que os dogmas conhecidos tradicionalmente a gente usa como dogma de fé. A própria Igreja Católica ela utiliza essa expressão, dogma de fé. Então, é uma crença baseada apenas na fé. Eu falei que nós usamos dogmas de razão, ou seja, são crenças baseadas na observação. Então, usando o método científico que você falou aí, que Kardec usa. Então, a palavra dogma, como disse o Marcelo, ela pode ter sido mal interpretada se a gente for sempre tratar a palavra pela sua etimologia. Mas as palavras elas têm sentidos denotativos e conotativos. Então, eu estou dando um sentido denotativo na palavra e usando o complemento. Dogma de fé e dogma de razão. É claro que se a gente usar o sentido conotativo, ou seja, a raiz etimológica da palavra, o Espiritismo não tem dogma. Mas eu quis usar essa metáfora apenas para gerar essa reflexão que vocês estão vendo aí agora, entendeu? Exato. Então, de certa forma, obrigado pela reflexão que vai continuar fazendo a gente repercutir isso. Pessoal, nós vamos encerrar então e a gente continua isso no outro fórum, porque o nosso compromisso é terminar no horário. Eu vou pedir então para a gente... Alguém daí gostaria de fazer um encerramento? Alguém está nessa conexão? Pode fazer? Alguém? Milene, está pronta? Não? Lia, tá a fim de fazer um encerramento para a gente? Não? Não? Então, o Wendy quer encerrar para a gente? Então? Vamos, então, nos acalmando, agradecendo por mais um dia de aprendizado, mandando vibrações para todo mundo,
que nesse momento está em pânico, para que todos possam acalmar seus corações. E assim nos comprometemos nos encontrar semana que vem, presencial ou online, para que possamos continuar com o nosso aprendizado. Graças a Deus. Graças a Deus. Beijo, gente, ó. Obrigada, gente. Obrigada, Mai. Obrigada, Mari. Adorei. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Mari, adorei também. Beijo. Tchau, Marcelo. Tchau, Silvio. Obrigado. Obrigado a todos. Os brasileiros. O que, Silvio? Não deu para ouvir, Silvio. Um abraço aqui do Brasil, também entrando na paranoia do coronavírus. É.